Boa noite! Mais um dia com a nossa live. Hoje não foi de quinta, essa live dessa semana não foi de quinta-feira, tá sendo numa sexta-feira. Então seja muito bem-vindo. Quem está hoje, sexta-feira, à noite, aqui comigo. Isso é sinal de que você quer algo para sua vida. Então seja muito bem-vinda a essa live. A você que vai assistir essa live num outro momento, também seja muito bem-vindo. E hoje, Adriana, seja bem-vinda, Fê, Juliana, sejam bem-vindas. A nossa live de hoje, como tem sido, é uma live de tira dúvidas também. Rebeca, seja bem-vinda. É uma live também de tira dúvidas, tá? E então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por chat, ou se quiser participar da live mentoria, onde a gente faz uma mentoria ao vivo, manda a solicitação, tá? E eu faço o convite para vocês. Então, hoje eu separei alguns temas para a gente falar. Boa noite, Rebeca. Seja bem-vinda, viu? E hoje eu queria falar de 5 sinais. Foi um tema assim que eu falei assim, eu acho que eu quero trazer uma coisa positiva. A gente está num momento de vida que tem tanta coisa negativa acontecendo, e eu resolvi trazer 5 sinais de que você está indo bem na sua vida, ou na sua profissão, ou na carreira que você escolheu. Isso você que vai dizer se em algum momento você está se enquadrando nesses 5 motivos aqui. E por eu escolhi alguns, não necessariamente você precisa estar passando pelos 5 motivos, mas se você estiver passando por qualquer um deles, já é sinal de que você está querendo algo diferente para a tua vida. E isso é uma das coisas que a gente tem que buscar hoje em dia, né? Melhorar, prosperar. E quando eu falo prosperar, eu não tô falando só financeiramente, eu tô falando de forma familiar, emocionalmente, né? Nós nascemos para ser prósperos, para ser abundante, né? Pra gente viver bem. Independente da parte financeira, é claro que se a gente tiver com as finanças em ordem, melhor ainda, mas se também não tiver, a gente tem outros recursos, né? Boa noite, fada, seja bem-vinda. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, que vai indicar que a gente está no caminho certo, que a gente está indo bem, é a gente saber aquilo que a gente quer. Você já se questionou o que eu vou fazer na vida? O que eu preciso fazer da minha vida? O que é para mim? Você já se questionou? Você já se fez essa pergunta? Dani, seja bem-vinda, querida. Eu falo isso porque quando a gente sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Agora, quando a gente sabe, claro na nossa cabeça aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para a nossa vida, a gente arranja forças para ir atrás. A gente batalha por aquilo que a gente quer. E isso, gente, eu não tô falando de grandes coisas, eu falo de tudo, tá? Eu, inclusive, tenho uma história que aconteceu comigo, que eu falo assim, eu nunca tive noção do poder que eu tenho para conseguir as coisas. E uma das coisas que aconteceu comigo, eu conto isso muito porque foi uma coisa muito marcante, e depois eu percebi isso várias vezes em várias situações da minha vida, e eu procuro sempre trazer isso junto comigo. É que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu fui numa loja e eu me apaixonei por um vestido, e eu queria aquele vestido de qualquer jeito. E a minha mãe, ela foi uma pessoa, me deu tudo, só que ela não era uma pessoa que dava por dar, né? Ela falava assim, se você estiver precisando, você vai ter, eu não vou te deixar nada faltar. Mas ela usava a seguinte frase, o seu luxo você banca. E eu trabalhava, juntava meu dinheirinho, eu trabalhava com os meus pais e eles me davam dinheiro por conta.
do meu trabalho, né? E aí, o que que eu fui ver o vestido e o vestido era caro e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu falei, não, eu vou guardar dinheiro porque eu quero esse vestido. Aí trabalhei, eu ganhava por semana, aí juntei o dinheiro quando eu fui na loja comprar, o vestido tinha sido vendido. Bom, para encurtar a história, o vestido foi vendido e devolvido 3 vezes. Eu fui a quarta pessoa a comprar o vestido. E eu tinha esse vestido até uns 2, 3 anos atrás, porque eu guardava. E eu não sei, se brincar ainda tá guardado, porque eu acho que eu não dei. Eu devo ter deixado na minha mãe, eu devo ter feito alguma coisa com ele e eu não acho esse vestido. Mas eu deixava que era para toda vez que eu olhasse para esse vestido, eu lembrasse da força do meu querer, né? Porque eu queria muito aquele vestido. Aí eu ia na loja, não tinha, aí eu comprava outra coisa, né, para tentar suprir. Aí passava na loja, o vestido tava lá de novo, juntava dinheiro de novo. Aí eu gastava o dinheiro. Aí na terceira vez eu falei assim, bom, agora não tenho vestido, eu também não preciso de nada, voltei para casa com vestido. Na outra semana, porque assim, o meu passeio nessa fase era ir uma vez por semana nas lojas, só para olhar a vitrine. E aí, eu morava numa cidadezinha pequena, era uma rua de comércio só. E aí eu gostava de ir lá, por isso que eu ia toda semana. E aí naquela semana eu fui, o vestido estava lá e eu não tinha gasto dinheiro. E eu comprei o vestido. Então, gente, isso é só para mostrar para vocês que quando a gente sabe aquilo que a gente quer, a gente batalha por aquilo que a gente quer, a gente corre atrás daquilo que a gente quer até conseguir, a gente não sossega. E a outra coisa que aconteceu comigo também, que foi muito forte, foi quando eu comprei um salão pequeno, né, e de bairro, e comecei a achar minha clientela começou a aumentar e a casa que eu tinha começou a ficar pequena para minha clientela. E aí eu quis fazer uma reforma na casa para ampliar, porque eu tinha 2 salas divididas e eu queria abrir essa sala para ficar um ambiente único para eu poder ter mais fluxo de pessoas e a proprietária não me autorizou. E aí eu comecei a procurar imóveis. E apareceu uma casa que eu já tinha visto várias vezes essa casa para alugar e eu não queria porque ela já tinha sido um salão. E eu falei, esse ponto já tá marcado. E no final, um dia me deu a louca, eu fui lá, eu vi a casa, eu me apaixonei pela casa. Só que a minha ideia nessa época era morar no fundo da casa e montar um salão pequeno na sala, na parte da frente, que era bem grande. E aí, conversando com amigos, com pessoas, eles falaram, não vai pensar pequeno, você vai continuar morando onde você tá e você vai montar o seu salão aqui. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, conversei com meu marido, eu já era casada, conversei com meu marido, ele falou, não, vamos encarar essa, vamos tentar o salão, se não der certo a gente muda aqui pro fundo. Eu falei, então tá bom. E aí a gente foi e tudo foi se abrindo. Todas as propostas que eu fiz, os empréstimos, tudo foi acontecendo de forma para finalizar aquilo que eu queria. Por quê? Porque eu sabia, eu tinha muito claro o que eu queria. Eu queria aquele salão, do jeito que eu montei, do jeito que eu fiz. Então, quando a gente tem claro aquilo que a gente quer, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, acaba que a gente chega, né? Então, primeira coisa, pense aí se você sabe aonde você quer chegar e se não sabe, primeiro coisa para você colocar na sua listinha de afazeres, o que eu quero para minha vida e o que eu quero daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque quando a gente escreve, a gente está jogando para o universo aquilo que a gente deseja, tá? Ó, eu tive uma solicitação aqui da Paulinha Beatriz, eu vou chamar ela aqui, senão depois a gente continua falando aqui dos nossos 5 sinais de que tá indo bem. Então, o segundo sinal é se você saiu da sua zona de conforto. Esse é pesado, né? Nós temos por hábito nos acomodar com aquilo que a gente tem. Sem problema, Paulinha.
Não tem problema. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat, eu te respondo, tá? Ou se você preferir, depois você pode mandar no direct, tá bom? Mas seja bem-vindo aqui na nossa live. Então, quando a gente, para a gente sentir alguma coisa na nossa vida, às vezes é necessário sair da zona de conforto. Por quê? A gente se acomoda com aquilo que a gente tem. Ah, eu não tenho carro, mas eu ando de Uber, então tá bom. E o meu sonho era ter um carro. Tô dando exemplos. Ah, eu não tenho uma casa, mas eu moro com a minha mãe, com meu pai. é, a casa deles é grande, eu só venho para casa para dormir. Mas é, eu, meu sonho era morar sozinha. Mas tá bom morar com meus pais, pelo menos eu não tenho gastos. Então, são situações que a gente vai se acomodando, porque é do ser humano querer o mais fácil. E quando a gente começa a usar essas coisas que a gente batalhar por aquilo que a gente deseja, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Porque aí, ó, eu vou morar sozinha. Beleza, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar água, vou ter que pagar luz e eu vou ter que correr atrás para conseguir o dinheiro para bancar tudo isso, porque eu não tenho mais o papai e a mamãe. Ou então, eu comprei o carro, mas o carro eu tenho que ter seguro, eu tenho que ter combustível, eu tenho que ter manutenção. E aí, o que que eu faço? Né? Eu saí da minha zona de conforto. É a mesma coisa com a profissão. Ah, eu sou cabeleireira, mas eu faço sobrancelha, eu faço outros serviços também. E eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir atrás de curso, porque eu poderia muito bem falar: olha, eu já aprendi tudo que eu precisava aprender, o que eu tenho é suficiente e acabou. Só que as clientes querem novidades, então eu tenho que sair da minha zona de conforto, buscar conhecimento, trazer coisas novas, e tudo isso gera o quê? Um custo, aprendizado, dedicação, treino, né? Então eu saio da minha zona de conforto constantemente para trazer coisas novas para vocês. Então, se você saiu da sua zona, está batalhando por algo que você almeja, algo que você deseja, você também é um sinal de que está no caminho certo. Eu vi aqui que tem uma pergunta da Carol. Minha dúvida é como manter a marcação na hora da micropigmentação. Então vamos lá, ó. Eu costumo fazer dois tipos de marcação, tá? Eu faço a marcação com a caneta branca gel, aquela caneta que a gente compra em papelaria, tá? Aí eu faço toda a marcação e passo essa caneta branca. Por que que eu gosto da branca? Posso usar o lápis dermatográfico? Pode, tá? Pode usar o lápis dermatográfico branco, pode usar o lápis dermatográfico preto, não tem problema. Mas eu gosto da caneta gel, porque a pontinha dela é mais fininha, ela pega e eu consigo, passando bastante nela, eu consigo deixar ela com um traçado bem legal. E aí, eu aplico anestésico dentro do meu trabalho, né, do desenho que eu fiz, e na hora que eu vou fazer a retirada do anestésico, eu não esfrego. Eu pego uma haste flexível, tá? Ou um cotonetinho, ou qualquer coisa que vocês tenham, um microbrushing, vocês possam trabalhar, e eu retiro o plástico, porque eu aplico o anestésico e eu plugo com plástico. Olha, gente, eu tô com filtro, então quando eu ponho a mão vai aparecer. Quando eu ponho um filme plástico, quando eu tiro, vai ficar indo um resíduo. Então, eu venho o quê? Com a minha haste flexível, eu não esfrego, não passo nada. Tirei o plástico, eu venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Apertando a minha haste flexível. Quando eu faço isso, eu tiro todo o excesso do meu anestésico e mantenho o meu desenho, tá? E depois que eu fiz isso, para ainda não ter risco, ela ficou todinho o desenho. Eu pego a minha caneta cirúrgica, que é uma caneta para marcação cirúrgica que cirurgiões usam, e naquele contorno eu faço pequenos pontinhos lado a lado, não pontilismo, né? Mas eu dou um espacinho, mas faço pequenos pontos para caso a minha marcação branca sair, eu tenho esses pontos para me guiar no meu desenho. Esse é um jeito.
O outro jeito é, antes de colocar o anestésico, eu já faço esses pontinhos com a caneta. O que acontece? É que quando eu coloco o anestésico, essa caneta, a cor dela expande. Então, em vez de ficar uma pintinha delicadinha, ela fica um pouquinho mais expandidinha. E depois, às vezes, pode acontecer de ficar umas pintinhas aparecendo. Eu já perdi muita foto de pós por conta de ter ficado com essa marquinha. Em 1, 2 dias desaparece. Mas a gente quer a foto do pós imediato. E aí eu perdi as fotos por conta disso. Trabalhos lindíssimos, mas aparecia as pontinhas da caneta cirúrgica. Porém, existe hoje no mercado um produto que é uma caneta também, que ela apaga essa caneta cirúrgica, tá? Então, vocês podem usar. Lembrando que tem que tomar cuidado com essa caneta cirúrgica para ela não pegar no local que a gente abriu, porque provavelmente tem algum produto químico e a pele está aberta, então a gente tem que tomar cuidado para não encostar no local onde a gente abriu. Por isso que eu, às vezes, prefiro colocar só com anestésico e antes de começar a fazer os pontinhos, porque aí não expande. Paulinha, respondi sua dúvida. Me coloca aqui embaixo. Aí aqui... Não, é a Carol, desculpa. Carol, se eu respondi tua dúvida. E a Paulinha, sobre a marcação na parte de baixo. Então, olha, na parte de baixo, a gente tem que se atentar a 3 pontos. É esse aqui, ó, que é o ponto inicial da sobrancelha. Esse aqui, que é o ponto final da sobrancelha, que tem que ser na mesma direção. E esse aqui, que é o ponto alto, tá? Então, são esses 3 pontos que eu tenho que me atentar na parte de baixo da sobrancelha. O primeiro, eu vou sair aqui, ó, do meu canal lacrimal e vou vir até aqui com o meu paquímetro. Vou usar aqui, ó, que fica melhor pra... Tá? Ó, eu venho aqui embaixo da sobrancelha, aonde a minha cliente tem pelo, tá? E, ó, cantinho dos olhos, início da sobrancelha. Tá? Ó. Por quê? Aqui começam os meus pelos, tá? Quando começa o meu pelo, é onde eu vou usar como base. Venho aqui e olho a medida. Ah, aqui o meu tem 1,4, tá? Venho do outro lado, faço a mesma medida, ó. Fiz isso, achei o quê? O meu ponto inicial, tá? Isso eu tô falando, gente, depois da gente já ter feito aquela marcaçãozinha aqui e aqui, tá? Aquelas 3 marcações. Toda sobrancelha, vocês têm que fazer aquela marcação aqui, aqui e aqui, tá? Ponto inicial, ponto alto, ponto final. Então, eu tô aqui subentendendo que você já sabe fazer esse, pelo menos, que você faz com lápis, você faz com régua, você faz com o que você tiver. Depois que você fez isso, você vai ter que achar o quê? A altura da onde a tua sobrancelha vai começar. Porque às vezes a cliente pode ter uma simetria, uma mais alta, uma mais baixa, e a gente consegue dar uma amenizada nessa simetria. Depois que você achou esses pontos, né? E você achou a altura daqui, vem e vai achar o quê? A altura aqui do final. Ó, cantinho do olho, início da sobrancelha. Cantinho do olho, início da sobrancelha, tá? A minha tem 1,5. A gente tem que sempre lembrar que o ponto alto, o ponto final da sobrancelha, ele tem que ser na mesma direção do ponto inicial, na mesma ou mais alto, tá? Então, ó, eu tenho que ter aqui, ó, na mesma direção. Se a minha sobrancelha vier aqui para baixo, eu vou ficar com o olhar caído, tá? A gente tem que sempre se atentar a isso, ó. Ponto inicial, ponto final na mesma direção. E aí, a gente vai determinar o ponto alto.
Como que eu faço essa determinação do ponto alto? Eu vou achar, eu já achei aqui, ó, tá? Eu já achei essa medida aqui. Vou fazer com lápis aqui para já ficar marcadinho aqui. Eu achei essa medida aqui, tá? Depois que eu achei essa medida, eu sei que aqui, nessa parte da minha sobrancelha, que eu vou ter que ter o quê? A diminuição do meu diâmetro da sobrancelha. Então, ó, a minha sobrancelha começa mais larguinha, ela afina um pouco aqui e desce a cauda fazendo um bico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir essa espessura, vou subtrair o que eu preciso para ter a medida daqui, porque vocês lembram que o ponto alto, ele é de 1 a 2 milímetros a menos do que o ponto inicial. Então, isso é uma coisa que vocês têm que gravar muito, porque eu vejo muita gente fazendo ponto alto mais grosso do que o ponto inicial. E aí a sobrancelha cai, fica reta, fica grossa, não fica harmoniosa, tá? Então, a gente vai tirar a medida da espessura da sobrancelha, tá? Ó. Eu venho aqui e meço a minha sobrancelha, a espessura dela. A minha tem meio centímetro. E no ponto alto ela tem 0,4, tá? Isso eu já sei de cor e salteado. Tá? Ó. Certinho. Aí vem onde eu marquei o ponto alto e marco aqui. Determinei a espessura, venho aqui e marco a espessura. Depois que eu fiz a espessura, eu marquei em cima e embaixo, tá, gente? Eu vou fechar meu olho e vou vir aqui, ó. E vou colocar bem na pálpebra e no ponto alto, ó. Peraí. Ó, aqui e aqui. Tá? Por quê? Essa medida é a mesma medida que eu vou ter que ter dos dois lados, senão eu vou ficar com uma levantada, a outra baixada, tá? E feito isso, eu vou vir com o meu lápis e vou ligar os pontinhos. Fiz uma barriga aqui. Tá? Ó, liguei. E aí eu tô com a parte de baixo da minha sobrancelha feita. Tá ok? Deixa eu limpar aqui, senão eu vou ficar com o vídeo. Consegui, Paulinha, tirar sua dúvida? Fê, você tá fazendo uma pergunta que muita gente faz. E que legal a sua pergunta. Eu, durante muito tempo, tive dúvidas em relação ao curso online, até que eu fiz o meu primeiro. Então, eu vou falar por mim, a minha experiência, e vou falar a experiência também das minhas alunas, tá? Dá para aprender sim, e dá para aprender muito bem, tá? Principalmente o designer, que é a parte principal. Se você seguir todo o passo a passo, se você seguir toda a metodologia, porque uma das coisas que atrapalha é a nossa ansiedade e a gente querer pular etapas, tá? Ontem mesmo eu estava participando de uma aula que um dos professores, quando ele dá curso, quando a gente vai para a parte prática, se ele vê a gente fazendo errado na pele artificial, porque a gente treina na pele artificial, ele tira o dermógrafo da nossa mão, tira a pele e fala, vai desenhar no papel. Então, é super importante a gente passar por todas as etapas. E no designer não é diferente. Tem que passar também pela etapa do papel. Então, se você fizer tudo direitinho, seguir o passo a passo, assistir todas as aulas, você com certeza você vai aprender a fazer um designer, tá? Eu tenho mais de 3.000 alunas formadas já com o curso de designer de sobrancelha e muitas alunas assim agradecem porque conseguiram aprender e fora isso eu tô junto com as alunas. Então a gente tem as lives semanais, a gente tem a mentoria online e ao vivo, que eu dou como cortesia para as minhas alunas uma mentoria. Então, depois que você termina todo o curso, que você tiver de dúvida, que precise assistir, né? Que esteja eu e você, você tem direito a essa mentoria também. E fora isso, você tem meu contato do WhatsApp para tirar as dúvidas, mandar os questionários, mandar os treinos, para eu poder ir acompanhando e aparando as arestas que forem necessárias, tá? Então,
é um curso que dá para aprender e ele tem um custo-benefício muito bom, porque você começa numa profissão com baixo custo, investimento pequeno e alta rentabilidade, porque o que a gente cobra numa sobrancelha, com 3 sobrancelhas, praticamente cobrando um valor baixinho aí, você já paga o curso, tá certo? E o link do curso está na bio, se você quiser comprar e participar da nossa turma, por favor, entra lá no link e faz a sua inscrição, tá bom? Deixa eu ver aqui. Carol, a marcação não sai, tá? Da micropigmentação. Você faz, se você limpar desse jeito que eu falei, sem usar o algodão, tá? É só o caninho. Vamos dizer assim, você pega o cotonete, corta a pontinha e usa aquele caninho. Não sai, é incrível. E depois você faz a caneta cirúrgica. A caneta que você está perguntando, Carol, é a caneta branca ou a caneta cirúrgica? Responde para mim, que eu já te respondo. A caneta branca gel é aquela caneta que a gente compra, que tem dourada, tem prata. Eu uso a branca, mas você pode usar a rosa, pode usar amarelo limão, a verde fluorescente, a cor que você quiser que destaque, tá? Eu gosto mais do que o lápis preto, porque às vezes a cliente tem o pelo escuro, eu faço o traço com o lápis e aí eu me confundo toda. Então, eu gosto da branca que ela destaca, tá? Mas é uma particularidade minha. A forma da retirada do anestésico, ela funciona a mesma forma para o dermatográfico quanto para a caneta gel, tá? Paulinha, respondi tua pergunta. Seja bem-vinda, Natália. Rita, tudo bom, querida? Rafaela. Ai, que bom! Olá, a Paulinha está fazendo curso, acabou de colocar aqui, Fernanda, ó, que ela tá amando o curso. Então, isso é bem legal. Pessoal, conta para Fê, quem é minha aluna, fala para ver se gosta ou não do curso. Porque é legal a gente, às vezes, falar da experiência de vocês, porque a gente fica insegura. Eu também morria de medo. Eu falava assim, gente, como que eu vou aprender online? Eu preciso praticar, eu preciso ter modelo, eu preciso. Só que quando a gente tem o conhecimento daquilo que a gente faz, né, a parte teórica, os treinos, e a gente se sente segura para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E uma das coisas que eu sempre falo, né? A gente tem que ter respeito e cautela na hora de fazer. A gente não pode querer já de cara, bum, né? A gente vai aos pouquinhos, vai treinando, começa a marcação. Eu sempre falo, pega marido, pega filho, pega filha, para treinar a marcação, você não precisa tirar pelo. Então, esse é o principal. Se você souber fazer uma boa marcação, e para isso você tem que treinar. E aí treina no papel, treina no desenho para você soltar a mão. E depois você vai treinar em rosto. Mas pode ser vários rostos, você não vai tirar pelo. Então, assim, ninguém vai ficar com medo de emprestar só para você fazer uns risquinhos. E quando você tiver fera nesses risquinhos e se sentindo segura, tipo, olhou a marcação, fez. E, ó, uma dica, tá? Quando a gente faz o treino de marcação, é legal a gente fazer 2 tipos de foto, tá? Para a gente acompanhar a nossa evolução. A primeira é a gente fotografar com todas as linhas que a gente fez. Ah, marquei aqui, marquei ali, cruzou, não cruzou, fiz no paquímetro, fiz na linha, treinei assim, treinei assado, fotografa. Terminou, fez o contorno, fotografa. Depois você vai pegar e vai apagar todas essas linhas e vai ficar só o desenho da tua sobrancelha. E aí você fotografa também. Porque às vezes quando a gente olha a pele, tá toda cheia aquela marcação, a gente confunde a nossa vista. E quando a gente faz e limpa e fica só aquele desenho, a gente consegue ter uma melhor visão do nosso trabalho. A gente consegue visualizar aquilo que a gente vai precisar tirar, aquilo que não vai. Se eu tirar daqui, vai falhar. Então fica um trabalho mais limpo, mais claro.
tá? Inclusive, quando a gente vai fazer o atendimento numa cliente, a gente não deve mostrar para a cliente todas aquelas marcações, porque aquilo vai confundir também a vista da cliente. Então, sempre que vocês forem mostrar antes de começar a retirar os pelos, né, a gente mostra para a cliente para ver se ela gosta do desenho, vocês podem, por exemplo, limpar o rosto e deixar só a marcação. Uma dica que eu fiz há uns meses atrás, uma live com uma colega de profissão, e ela deu uma dica muito legal. Se a cliente for fazer rena e ela gostou do desenho, você pega a rena, prepara, passa, deixa 5 minutinhos e tira. Ela vai fazer só uma sombrinha na pele. Aquela sombrinha ali, ela vai te facilitar para você não perder a marcação, tá? E não vai fixar a rena. Aí depois que você terminar, você aplica a rena seguindo aquele desenho, tá? Só uma dicasinha para vocês. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, a Natália tá falando. Ai, que bom, querida. Obrigada, viu? Eu tô entrando aqui. Ai, que bom, Fê. Qualquer coisa, tô aqui. Pode me chamar no direct, tá bom? Rita, saudades também. A fada. A fada tá desde o começo, uma das minhas primeiras alunas. Natália, dá sim, tá? Eu costumo, quando eu trabalho com a linha, que em alguns casos eu uso a linha, outros eu uso só o paquímetro, depende do que eu olho na cliente, tá? Eu sempre faço a marcação com a caneta em gel. Então, eu coloco a linha, faço a marcação e contorno com a de gel. Eu hoje, o lápis dermatográfico eu uso mais, sabe para quê? Para fazer preenchimento da sobrancelha. Eu deixo, esse aqui tá com a ponta grossa, que é o que eu uso aqui, mas eu deixo a ponta bem fininha e quando eu termino, se a cliente não quer fazer rena ou não quer fazer nada, eu crio fiozinhos com ele. E quando ele tá com a pontinha bem fininha, ele fica com fiozinhos. Então, assim, às vezes aqui tá um pouquinho clarinho, a cauda, eu vou lá e crio como se fossem uns fiozinhos só para dar um efeito um pouquinho mais de volume para a cliente poder ver melhor meu trabalho. Outra coisa que eu faço, às vezes, é passar o lápis dermatográfico. Gente, isso tem que ser o dermatográfico, porque ele é um lápis seco, tá? Os outros lápis, eles são cerosos, eles são mais molenguinho, não é legal. Aí eu pego e eu deixo a ponta bem fininha, aí eu venho e faço um traço bem fininho, bem de leve, só no arco inferior da sobrancelha. Aí eu pego a escovinha, aquela escovinha que a gente usa para pentear a sobrancelha, que é da cliente, e aí eu penteio, penteio, penteio até esfumar. Ele faz um contorno, fica aquele arco bem desenhadinho e um esfumadinho, assim, a coisa mais linda. As clientes amam de paixão. E isso é uma das coisas que fideliza. Porque quando elas vão nos outros lugares e não fazem isso, elas falam assim, mas quando eu venho com você, minha sobrancelha fica tão certinha, então quando eu vou para outro lugar, não fica desse jeito. Fica até legal o design, mas não fica. E aí eu descobri que era esse acabamento que eu dou. Então, eu tô dando mais uma diquinha aqui para vocês, tá? Então, Natália, pode usar a caneta branca, assim, gel, ou a rosa, a cor que você preferir, para fazer a marcação no designer também. Olha lá, a Rita tá falando que ela faz a marcação nela mesma. Rita, eu vou contar para você. Eu, quando comecei a aprender, eu não tinha ninguém. Quando eu comecei a ver que estavam usando a marcação, e eu falei, gente, eu preciso aprender isso, né? E eu comecei a treinar em mim mesma. Eu tenho umas fotos, gente, que eu tô de carão, assim. Eu tava sentada na cama com espelho, com não sei o quê. Olha, mas eu falo assim, que quem consegue fazer a marcação em si mesma, treinar em si mesma, vai ser uma excelente designer, porque dá um trabalho fazer isso que vocês não têm tamanho. Inclusive, no meu primeiro curso presencial que eu dei, eu fiz as meninas treinarem nelas mesmas para fazer a marcação. Nossa, elas ficaram malucas, porque lá a gente estava com aquela cabeça, né, de boneco, então elas treinaram ali, aí tiraram sarro, porque tinha uns que saíam com uma sobrancelha pontuda, aí falava, a sobrancelha do Goku, e ficava tirando sarro. Aí eu falei, tá, agora vamos todo mundo para frente do espelho fazer a marcação e se automarcar, né? Nossa, elas ficaram malucas, mas foi super legal porque elas conseguiram aprender e isso dá a gente conseguir
posicionamento de mão, tudo é muito legal. Então, é uma dica também, vocês podem fazer em vocês para vocês treinarem. Obrigada, viu, Paulinha? Beijo também. Bom, gente, mais alguma duvidazinha aqui? Se tiver, senão eu vou continuar falando aqui dos 5 sinais. A gente já falou do sair da zona de conforto, ainda tem mais algumas coisas. O terceiro sinal é que tudo que acontece na nossa vida, ele gera uma transformação, não é verdade? Que faz a gente, às vezes, mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir. Isso tanto de forma positiva quanto negativa, tá? Hoje eu só quero falar do positivo. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, elas vêm para agregar. E isso geram transformações. Então, a Cristiane de hoje não é a Cristiane de um ano atrás. A Cristiane de um ano atrás não fazia live. Eu morria de vergonha de fazer live. Hoje, eu já faço live. A Cristiane de um ano atrás não era mãe. Hoje, a Cristiane de hoje é mãe. Então, e gera uma transformação muito grande na nossa vida. E isso é em tudo. E às vezes essas mudanças que acontecem na nossa vida, que faz com que a gente sofra essa transformação, faz com que a gente, no meio do caminho, comece a mudar aquilo que a gente desejava para a nossa vida. Então, há um ano atrás, eu estava grávida, eu imaginava como ia ser mãe, como é que eu ia fazer para trabalhar, o que eu ia acontecer. A Joyce, Joyce, o curso ele é online, tá? E o tempo você que vai determinar, porque você vai colocar no seu dia as aulas. O link do curso para você se inscrever no curso tá na bio. Aí você vai entrar na página e faz a compra do curso. Aí você vai assistir as aulas, botar em prática essas aulas, lá tá tudo explicadinho. Você vai botar em prática as aulas e com isso vão surgir dúvidas. Aí você vai entrar em contato, eles vão te dar o meu WhatsApp, você vai tirar as dúvidas comigo. A gente vai participar, você pode participar das lives semanais também para tirar dúvida. Inclusive, pode fazer uma mentoria ao vivo na live também, não tem problema. E aí a gente vai fazendo os acertos até você conseguir já estar atendendo os seus clientes. O tempo, como eu te falei, é você. Eu tenho aluna que assistiu em uma semana, eu tenho aluna que pegou um dia e assistiu no dia inteiro. O que você assistir uma vez não vai te dar o conhecimento, ela vai te dar a matéria. Aí depois você vai ter que assistir mais vezes, porque você vai ter que treinar, tá? Eu tive uma aluna logo no começo também, muito que ela participou, inclusive eu acho que a mentoria dela tá no Super Bônus, que ela falou assim, que ela assistia 5 vezes a aula e aí ela ia e praticava. Aí ela assistia 5 vezes a aula e praticava. Então você vai encontrar a sua metodologia de estudo. Eu tenho a minha metodologia de ensino e garanto que você vai ter resultado, desde que você encontre a sua metodologia de estudo. O importante é estudar. Esse mês agora, teve bastante gente se solicitando certificado e comprado. Então, ela demorou 1 ano para fazer. Não sei se nesse meio tempo ela já está trabalhando e resolveu agora o certificado. Mas você vai ensinar, tá bom? Ó, a Thay também, obrigada, querida. Então, se você quiser, só ir lá no link da bio, tá bom? Então, essas transformações que acontecem, como eu estava falando, né? Que a gente não é mais a mesma pessoa de um ano atrás, é que a gente começa a mudar. Quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente começa a almejar coisas para as nossas vidas. Então, há um ano atrás, por exemplo, você queria fazer um curso. Agora você fez o curso, você trabalha com aquilo que você estudou, com aquilo que você aprendeu. Hoje você almeja montar o seu estúdio ou trabalhar num salão parceiro ou atender a domicílio e você começa a incrementar, você começa a ganhar o seu dinheiro e você começa a almejar outras coisas que antes você achava que não era possível para você. Porque você não tinha tudo isso que é passado por
essa transformação. Então, as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão acontecendo e gerando uma transformação. E não é errado, no meio do caminho, a gente falar assim, pô, eu quero algo diferente. Eu quero trabalhar com sobrancelhas, mas eu também quero fazer micropigmentação, ou eu quero aprender a técnica do brow lamination para poder oferecer algo diferente para minha cliente. E aí, de repente, você faz o brow lamination e você se apaixona por aquilo ali que você só quer trabalhar com aquilo. Então, isso pode acontecer. Eu nunca imaginei, gente, de verdade, que a sobrancelha fosse se tornar a minha paixão. Porque eu sou apaixonada pela minha profissão de cabeleireira. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar e querer trabalhar mais com sobrancelhas do que com cabelo. Era o meu sonho desde criança. E hoje, se eu pudesse, não que eu não goste de trabalhar com cabelo ainda, sou apaixonada pelo que eu faço. Mas o meu coração bate mais forte para a sobrancelha. Então, não é errado isso, né? E hoje eu falo, se eu pudesse, é que eu não tenho coragem, gente. Eu tô há 13 anos trabalhando como cabeleireira. Eu tenho clientes que estão comigo desde o comecinho. Voltando aqui, eu nunca imaginei que eu fosse um dia querer, né? Como eu estava falando, eu tenho clientes que estão comigo desde o comecinho, desde que eu comecei. Eu tenho cliente que brinca comigo, ela fala quem viu e quem te viu e quem te vê. No começo eu demorava uma 30 para fazer nova, hoje eu... Então ela fala assim, não ficava 2 horas. Então, eu não tenho coragem de deixar essas clientes que estão comigo, né? Mas eu tô aos pouquinhos focando um pouco mais na sobrancelha, né? E atendendo as clientes que já me acompanham, que estão comigo. E tô mostrando para o universo, abrindo meu coração para o universo e pensando nas coisas que podem acontecer futuramente, tá? Então, veja se você ainda tem os mesmos pensais ou se hoje você é uma nova pessoa, tá? É sinal de que você está indo bem também. O quarto sinal, né? Não é passo. O quarto sinal é se você está sempre buscando aprender alguma coisa. Se você está sempre buscando algo novo para sua cliente, algo novo para você, né? Porque a gente não pode só ter a técnica, a gente tem que ter o saber lidar com o cliente, tem que ter a gente chama de desenvolvimento pessoal, para que a gente saiba lidar com os clientes, porque vão ter clientes que são maravilhosos, que vão te dar uma energia super, e vai ter cliente que vai ser o contrário, ele vai sugar a sua energia. E não é culpa dele, eles nem sabem, mas é questão energética mesmo, né? A gente mexe aqui, a gente mexe aqui, a gente está mexendo na principal região. Então, quando a gente busca o conhecimento, de cursos, novas coisas para os clientes, de desenvolvimento, de gestão, porque não basta só a gente ter a técnica, o conhecimento técnico e teórico, a gente tem que ter também na nossa cabeça que nós somos empreendedoras, então a gente tem que saber técnicas de venda, técnicas de administração, de gestão. Então, às vezes, a gente fica só buscando o conhecimento da técnica teórico e esquece desse outro lado. Aí o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra, porque a gente não sabe administrar. Então, isso a gente tem que levar em consideração, tá? Então, se você está buscando isso para você, é sinal de que você está dando certo, tá? E o último passo, o último sinal, eu acho que é o mais difícil, que é a gente, às vezes, sair de companhias tóxicas. Aquela amiga que só te põe para baixo, aquele relacionamento que não te apoia em nada e você tá sempre sozinha e aquilo te puxa para baixo. Eu acho que esse é um dos tópicos mais difíceis, porque a gente acaba, às vezes, sofrendo para tomar determinadas decisões
que vão impactar muito na nossa vida. E às vezes as pessoas são tóxicas porque elas acabam nem sabendo dessa toxicidade, porque a gente permite que elas intoxiquem a nossa vida. Então a gente também tem que se blindar. E às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho para a gente repor a nossa energia, para se blindar, para quando chegar perto dessas pessoas, elas não conseguirem nos atingir, tá? Então, se você já percebeu que passou por um, dois, três ou os cinco, isso é sinal de que você está indo muito bem e que o sucesso logo vai estar junto com você, tá certo? Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais, quer tirar mais alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, gente, eu tô com um fio de cabelo saracoteando por aqui, que tá coçando meu nariz que só. É, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, a hora é agora. Senão, a gente vai encerrando hoje por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam com pelo menos um desses 5 sinais de que vocês estão dando certo, né? De que vocês estão indo bem profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, né? Porque tem tanta coisa acontecendo e a gente está mudando muito. Eu falo que uma das coisas que eu tô sentindo mais falta nessa quarentena é do abraço, né? E eu falo assim, porque eu sou uma pessoa assim, que eu vejo os meus clientes, os meus profissionais que trabalham comigo, eu sou daquelas que eu chego, eu dou abraço, eu dou beijo, e hoje a gente não está fazendo isso. E outro dia foi até engraçado, era aniversário de uma pessoa que trabalha comigo, inclusive ela é uma excelente maquiadora, também designer, maravilhosa, trabalha muito bem, e era aniversário dela. E eu fui dar os parabéns e aí ficou uma olhando para a outra assim. Aí eu falei, ai, vamos dar um abraço? Aí a gente deu um abraço, gente, me deu até vontade de chorar, porque foi um abraço tão apertado, foi um abraço tão sincero. E eu falei assim, gente, como isso faz falta? E a gente só dá valor àquilo quando a gente perde, né? E hoje a gente não está podendo ter tanto esse contato. E uma das coisas que está sendo mais difícil para mim, inclusive, lidar com os meus clientes dessa forma, né? Então a gente precisa sempre procurar atender muito bem, ser muito carismática, porque assim, transparente, porque hoje a verdade, a nossa sinceridade com o cliente aparece só daqui, ó, e o olho não mente, né? Então a gente tem que sempre procurar ser o mais clara e o mais límpida com os nossos clientes, com as pessoas à nossa volta, porque eu até brinco, eu falo que meu filho, eu saio com ele de manhã, tudo, e ele é muito sorridente, ele ri para todo mundo. É assanhado demais. E eu falo que ele aprendeu a ver as pessoas sorriem para ele de máscara. Como é que ele sabe que a pessoa está rindo para ele se a pessoa está com o rosto tampado, né? Ele faz a leitura dos olhos. Então, essa geração que está vindo é uma geração que ninguém vai enganar. Ele vai saber se você está feliz, se você está triste, se você está. Os seus olhos vão dizer o que a sua boca não fala, tá? Então, bora a gente buscar isso e bora todo mundo ser feliz e ter sucesso, tá bom? Um beijo grande, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!